O mercado que estava precificando só 26% de chance de corte de juros em dezembro nos Estados Unidos, bastou meia dúzia de membros do Fed dizerem publicamente que vão votar pelo corte e a probabilidade magicamente saltou para 81%. Na hora entraram os compradores, bolsas, cripto, ouro, mineradoras, tudo voltou para cima de um dia para o outro. Essa leitura do mercado confirma aquilo que eu venho compartilhando com você aqui na comunidade há algum tempo. O mercado precisa de estímulos. A economia americana é uma bolha endividada, um sistema extremamente endividado, que sem estímulos, sem corte de juros, sem pressão de moeda, essa bolha acaba estourando, né? E é isso que vinha acontecendo. Eu vim alertando para você sobre a possibilidade de um novembro vermelho, e essa possibilidade estava muito ligada com o discurso do Powell na última reunião. O presidente do Banco Central americano disse que a chance de corte de juros em dezembro era menor. Na verdade, ele deixou em aberto a possibilidade de não ter corte de juros, né? E o mercado começou pouco a pouco a ir nessa direção. Ficamos com a paralisação do governo americano, que também ajudou aí, já que a gente não tinha bons indicadores econômicos, né, para ver de fato como está a economia. O mercado pouco a pouco passou a precificar que os juros permaneceriam inalterados. E aí a gente viu aquela sequência de queda no mercado de ações, e que eu vim alertando a você aqui. Sem corte de juros, o mercado pode cair ainda mais. E depois que o mercado acabou chegando realmente aí em quedas bem grandes nos três principais índices, né? O mercado de cripto também caiu muito forte, mas o mercado de cripto não está ligado somente com essa especulação, né? Tem outros fatores também. A gente viu que o mercado inevitavelmente iria recuar muito forte, mas os membros do Fed, como é previsível, começaram a dar algumas entrevistas e botando posições favoráveis à possibilidade do corte de juros em dezembro. Isso começou na sexta-feira da semana anterior. No meio dessa semana, mais dois membros vieram a público também falando desta possibilidade, e isso pouco a pouco foi levando essa precificação que chega agora a 81%. Então, o mercado voltou às compras, tudo voltou a subir. E a segunda-feira foi um dia muito forte, né, em que os mercados também todos subiram, nada caiu, foi o dia de compra tudo, um dia que os fundos começaram a refazer as suas carteiras, muita gente que estava com posições short acabaram encerrando essas posições, voltaram a comprar ativos mais especulativos. Então, esse reposicionamento do mercado abriu essa possibilidade maior agora de um corte de juros em dezembro, e devemos ter um final de ano aí mais calmo, né? E com possibilidade até dos índices renovarem novos topos aí, continuarem com essas sequências de alta, né? É claro que quando o Fed vem de novo a cortar juros, mesmo sem. Olha a gravidade disso, né? Vamos colocar aqui a gravidade disso. O Fed não tem indicadores econômicos há pelo menos 2 meses com a paralisação do governo. O mercado de trabalho, os dados de emprego só vão sair depois da decisão do Fed do mês de dezembro. Vai sair lá para o dia 16 de dezembro a próximo payroll, né, a folha de pagamento dos Estados Unidos. E a gente agora que começou a receber alguns dados econômicos, a gente tem aí saindo dados de varejo que veio abaixo do esperado, o PMI de Chicago veio abaixo do esperado, o número de subsídios de desemprego saiu, veio um pouco mais leve do que a expectativa do mercado, isso foi até positivo, mas dentro desse cenário era muito plausível o que o Fed havia colocado. Olha, sem indicadores econômicos, sem entender como está de fato a economia, a gente mantém os juros inalterados e pensa em cortar mais à frente. Mas a pressão do mercado, ela chega, porque o mercado passa a recuar forte, precisa de mais estímulos e força o Fed a mudar a postura e mudar a posição. E eu sempre alertei a você aqui que o Fed entrega exatamente o que o mercado quer. E quando o mercado começou a precificar essa possibilidade de não haver corte de juros, o Fed viu que precisava vir a público e aí usou esses membros, né, que começaram a falar
em nome da instituição como um todo, para trazer essa calmaria para os mercados. É isso que está trazendo esse momento. E agora que os mercados começam a se recuperar, dificilmente vai haver uma reversão. Então, a possibilidade de corte de juros em dezembro ela é enorme neste momento e a gente tende a ver esse sentimento continuar crescendo neste mês de dezembro, nesse início do mês de dezembro. Então, podemos ter uma boa reprecificação aí dos principais indicadores americanos e podemos também ter um rally de Papai Noel, quem sabe no final de ano, né? Alimentado por mais estímulos do Banco Central americano, que vai continuar cortando os juros. Aliás, a gente precisa comentar que, como eu sempre coloquei aqui para você, a situação do Japão, né? A gente precisa trazer o Japão, e você vai entender por que eu trouxe o Japão agora, quando eu estou falando de Banco Central americano. O Japão anunciou um grande pacote de estímulos para recuperar a economia, e o Banco Central japonês pretende injetar dinheiro na economia. Só que esse ousado plano de estímulos parece, não está confirmado ainda, que pode considerar vender os títulos públicos americanos. O Japão hoje tem mais de US$ 1 trilhão em títulos públicos americanos. Hoje o Japão é o maior credor dos Estados Unidos. E eu sempre alertei isso aqui para você que me acompanha, para você que está aqui na comunidade há bastante tempo. Sempre que eu falo do Japão, eu disse que esse dia poderia chegar e parece que está muito perto, né? O dia em que o Banco Central do Japão, ao invés de continuar imprimindo moeda para resgatar a sua economia, para tentar também adiar o problema nessa bolha de dívidas que também é o Japão, ele vender de fato as reservas, né? E estimular a economia com o caixa que ele acabou tendo, né, esses anos todos. E aí o que isso tem a ver com o Banco Central americano? Porque ao vender esses títulos públicos, o maior credor do Japão inevitavelmente vai pressionar ainda mais os yields, né, do Tesouro americano, que com essas vendas vão passar a subir, e isso vai ter um impacto no crédito dos Estados Unidos, na economia americana, com esse risco do Tesouro americano aumentando, e vai forçar o Banco Central a voltar ao quantitative easing. E o Japão, então, se optar por vender títulos públicos americanos, pode acabar pressionando, né, o Fed a voltar a imprimir moeda nos Estados Unidos para acalmar esses mercados. Então, o mercado vai voltar a ter dois estímulos. O primeiro estímulo, que é a possibilidade de juros mais baixos, que é o que já está acontecendo. O Fed vem cortando os juros aí nas últimas reuniões, e em breve a volta da impressão de moeda, que pode impulsionar, né, ainda mais a inflação para cima. Então, aí que vem a segunda parte, né? Algo que eu também venho compartilhando com você aqui há algum tempo. Ao estimular a economia através de corte de juros e impressão de moeda, inevitavelmente a inflação vai voltar a subir. Você vai desvalorizar ainda mais o dólar americano, beneficiando mercados emergentes e de fato, beneficiando os metais, commodities. O ouro deve continuar a sua forte tendência no ano que vem e volta a subir agora nesse momento, né, recuperando aí parte das perdas recentes, né, quando o ouro atingiu o topo histórico de 4.400, o ouro ainda se sustenta acima de $4.000 e tende a voltar para novas máximas, né? Então, o mercado sinaliza agora que precisa de mais estímulos, esses estímulos irão chegar, esses estímulos podem ajudar a um rally de Papai Noel, pode ajudar a recuperar ativos mais especulativos, mas, de fato, esses estímulos vão impactar em mais inflação à frente, e mais inflação à frente acaba levando os Estados Unidos para um cenário muito difícil, né? Porque com a inflação subindo, o Fed está jogando na contramão. Ao invés de subir juros para combater a inflação, o Fed está cortando juros para tentar alimentar a economia, para tentar inflar, continuar mantendo essa bolha de endividamento, né? E isso vai ter um preço muito forte lá na frente, porque o impacto disso vem na moeda americana. O dólar vai continuar perdendo força frente às principais divisas do mundo, e as bolsas do mundo tendem a ganhar com essa desvalorização do dólar, né? A desvalorização que já vem acontecendo neste ano de 2025, com os bancos centrais
comprando ouro, com as bolsas de países emergentes, como a Bolsa Brasileira, voltando a subir. Isso deve continuar impulsionando, graças a esse movimento, a essas grandes sinuca de bico que o Fed se encontra nesse momento. Sem estímulo, a bolha não fica de pé, o Fed piscou e o mercado respira, mas respira artificialmente. Se você quer receber isso em tempo real, antes do movimento, entra na Liga Lion, o link para fazer a sua assinatura está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação para receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até o próximo episódio, bora! Tchau!